pessoal, nessa videoaula nós vamos falar um pouco sobre as relações, né, da economia com o resto do mundo, ou seja, fazer uma análise do setor externo, né, a importância ali de estudar o setor externo, que se dá, né, assim, a principal finalidade é identificar a importância das relações do país com o exterior, bem como, né, entender os processos de trocas internacionais. Um ponto central quando a gente estuda o setor externo é a taxa de câmbio e os regimes cambiais que são adotados, por exemplo, em um país. Tá? Então a gente tem, por exemplo, a taxa de câmbio nominal, né, que é o preço da moeda. Né? É bom sempre ressaltar, né, que é comum a gente ver nos jornais ou nos informativos econômicos a moeda sendo sinônimo, por exemplo, utilizado por divisas. Né? Então sempre que vocês lerem ou escutarem o termo divisas, a gente está falando das relações com moedas estrangeiras. Tá? Então, por exemplo, o Banco Central está com um baixo nível de divisas, significa que a gente tem pouco ien, né, pouco dólar, pouco euro, por exemplo, né, ou seja, é todo o leque ali, o portfólio de divisas que o país, que o Banco Central detém. Tá? Quando a gente relaciona, né, a taxa de câmbio nominal, tá, com o que se determina, né, a taxa de câmbio nominal, o preço da moeda, né, no caso estrangeira, em termos da nossa moeda. Essa oferta, né, de moeda ou estrangeira ou de divisas, que é o melhor termo a utilizar, depende do volume de exportações e de entrada de capitais que há, né, externos, né, capitais externos nesse país. Já a demanda, né, ela depende do volume das importações, tá? E de saídas, né, de capitais também, por meio de remessa de lucros, por exemplo, pagamento de juros, de dívidas externas, etc. Então, assim, sempre que a minha oferta de divisas, tá, ou de moedas estrangeiras, né, utilizando as palavras, for maior do que a demanda, eu aumento a disponibilidade de moeda estrangeira. Então, vai haver o quê? Uma valorização cambial. Tá? E sempre que essa oferta de divisas for menor do que a demanda, vai acontecer o inverso. Diminui-se a disponibilidade de moeda estrangeira e é algo que a gente chama de desvalorização cambial. E em termos de regime, né, de câmbio, né, quais são os principais tipos? A gente tem o que a gente chama de taxa fixa de câmbio, né, que é quando o Banco Central fixa uma taxa única, há uma maior previsibilidade, né, principalmente quando a gente está falando, por exemplo, de expectativas, que isso pode afetar, por exemplo, a inflação. Evita aumentos de preço de produto importado, tá? Essa é uma, digamos, das vantagens, tá? Porém, há também desvantagens nesse sentido, né? O outro ponto é taxa de câmbio flutuante, que é a taxa que é determinada pelo próprio mercado, ou seja, ofertantes e demandantes de moeda, né, igual no mercado livre, por exemplo, é o que vai determinar o preço ali da divisa estrangeira. Como também pode ter regimes de bandas, né, em que parte pode ser fixa e parte flutuante, ou até um certo total de número de negociações, enfim, no caso, ou intervenção do Banco Central. Algumas correlações básicas quando a gente está falando do efeito das variações da taxa de câmbio sobre importações e exportações e automaticamente, né, no controle, por exemplo, da inflação. Quando há uma valorização, apreciação cambial, a taxa de câmbio cai, né, a moeda nacional, por exemplo, torna-se mais forte. Importadores pagarão menos reais por dólar e tendem, no caso, a comprar mais coisas estrangeiras, aumentando a concorrência com os nacionais, né, o que determina aí uma âncora aí. Há uma pressão, né, pela queda dos preços internos, né, que pode gerar um aumento da eficiência produtiva pelo aumento da competição, bem como pode haver, né, uma política de abertura comercial por meio da liberalização ou menos taxas, cotas e subsídios, que são instrumentos de política comercial, sobre, né, as importações. Outro ponto, né, que gera também custos. Né, então o setor exportador vai perder mercado, né, pelo alto custo relativo do seu produto, vai se tornar mais caro, né, e setores protegidos que passarão a sofrer concorrência, né, como é o caso, por exemplo, de alguns setores no nosso país que recebem uma certa proteção do governo. E no contrário, né, uma desvalorização, né, uma depreciação cambial, a taxa de câmbio sobe, né, a moeda nacional se torna fraca, né, pode proporcionar um aumento nas exportações e redução nas importações. Há uma pressão sobre os custos de produção, né? Haja visto que vai haver um aumento nos custos das importações, principalmente para a gente que depende muito de insumo estrangeiro.
Resultado, né, há um aumento do nível geral de preços, ou seja, uma inflação de custos, né, no caso, né, quando a gente está relacionando esses efeitos da taxa cambial com a inflação. Outra grande importância, né, é que preocupa-se muito quando a gente está falando de taxa de câmbio real e taxa de câmbio nominal, né, relacionando a paridade do poder de compra. Né? Quando a gente relaciona a influência do câmbio no poder de compra das pessoas na sociedade, né, buscando, né, digamos aí, um preço único, ou seja, que eu possa comprar, né, um produto em diversos países, isso é um exemplo bem simples, né, independente da moeda, com o mesmo nível aquisitivo, né, independente do país que eu esteja. Né. Há alguns índices que fazem isso, como por exemplo, né, o caso do índice Big Mac, que analisa o preço do Big Mac, né, em diversos países para ver o poder de compra, automaticamente convertendo também em termos de moeda ou traduzindo para uma moeda única, como é o caso do dólar. E há também, automaticamente, uma grande influência do câmbio na taxa de juros. Então, por exemplo, quando a taxa de juros, por exemplo, interna aumenta em relação à externa, há uma tendência de aumento do fluxo de capitais financeiros internacionais para o país, né? Aumenta, né, a oferta de divisas, no caso de dólar no país, e promove uma queda na taxa de câmbio, valorizando nossa moeda. Em relação ao aumento da externa, paralelamente, né, os nacionais ficam atraídos a investir no mercado interno de capitais, diminuindo também saídas, né, o que a gente chama de fugas de capitais, e assim, né, influenciando diretamente a demanda por divisas ou moedas estrangeiras. Então, em suma, a política cambial ela depende desse regime, seja de taxa fixa de câmbio, taxa flutuante ou de bandas, né? E tem uma correlação também com a própria política comercial, como eu falei, né? Que é o aumento ou não, né, de tarifas, cotas e subsídios, tá? No sentido ali de ter um controle, né, para amenizar, né, custos tanto para o lado dos exportadores como do lado dos importadores. E em termos de equilíbrio, né, a gente viu, né, que o modelo ISLM, né, por exemplo, analisa o equilíbrio tanto no mercado de bens e serviços como no mercado monetário. E quando a gente inclui uma economia aberta, né, com o setor externo, e aí entra em conta outra curva, que é o que a gente chama da curva BP. E aí há dois cenários básicos a se analisar. Quando há uma mobilidade de capital, né, em que a taxa de juros interna é automaticamente igual à taxa de juros internacional, e uma sem mobilidade de capital, que é quando as taxas divergem. Tá? Então, por exemplo, quando eu tenho um BP, né, uma política e uma economia aberta, em que não há mobilidade de capital entre os países, né, então uma política fiscal, por exemplo, expansionista, ela vai, né, gerar déficit gêmeos ali, tanto quanto a dívida interna quanto a externa, né, e tende a desvalorizar o câmbio. Isso considerando um câmbio fixo. Se eu tiver um câmbio flutuante, por exemplo, e sem mobilidade de capital, eu vou gerar um déficit especificamente, né, não necessariamente gêmeos, interno e externo, mas eu vou gerar automaticamente uma desvalorização, porque vai aumentar a exportação e diminuir a importação. E quando eu tenho uma perfeita mobilidade de capital, ou seja, quando a taxa de juros interna é exatamente igual à taxa de juros externa, né, nesse caso, se eu tiver uma política fiscal expansionista, ou seja, de aumento de gastos, por exemplo, com câmbio fixo, a IS, né, a curva IS vai deslocar, né, pressionando automaticamente o que a gente chama, né, em termos mais claros, pressionando a taxa de juros, há uma maior entrada de recursos no país, principalmente por meio de divisas, investimento no mercado de capitais, há uma expansão monetária e a curva LM, né, no caso, desloca para baixo e para a direita, ou seja, uma política aí expansionista. Se eu tenho uma política monetária expansionista, né, automaticamente a LM vai deslocar para frente e para baixo, né, pressionando ali uma queda na taxa de juros. Se a taxa de juros cai, aumenta a saída de recursos, fuga de capitais, há uma contração, né, da LM automaticamente para ela voltar para a posição original e novamente o mercado voltar ao equilíbrio. Da mesma forma acontecem outras mudanças, né, aí vocês podem se aprofundar no conteúdo, quando a gente tem um câmbio fixo ou flutuante com também a perfeita mobilidade de capital.
E aí, sim, algumas conclusões, né? Quando eu tenho câmbio fixo, né, e uma perfeita mobilidade de capital, lembrando, perfeita mobilidade de capital, taxa de juros interna igual à taxa de juros internacional, política fiscal é eficaz, política monetária vai ser ineficaz. Se for sem mobilidade, política fiscal vai ser ineficaz e a monetária vai ser eficaz. Com câmbio flutuante, né, e perfeita mobilidade de capital, política fiscal é ineficaz, a monetária é eficaz, e no sem mobilidade seria o inverso. Tá ok, gente? Então, com isso eu finalizo essa videoaula sobre análise, né, do equilíbrio com economia aberta, né, a influência do setor externo, e aguardo vocês até outro momento. Ok? Tchau, tchau, bons estudos.